Boa noite, queridos irmãos. Voltamos com a nossa matéria para ir um pouquinho adiante, estudando hoje um pouco sobre a formação do cânon que é aceito e utilizado pela igreja nos dias de hoje. Vamos então caminhar nessa direção, estudando sobre esse assunto. O que significa cânon? Cânon vem da palavra grega que tem o significado de vara reta de medir, a semelhança da linha ou régua dos pedreiros e carpinteiros. Não sei se você já fez alguma obra, né? Eu me lembro que eu fiz outro dia um telhadinho e estava medindo tudo errado e alguém falou assim: olha, faz um padrão para você. A ideia é essa, é aquela vara que você usa para marcar. Os clássicos gregos a usavam no sentido figurado, como regra, norma ou padrão. Aristóteles também chama o homem bom de kavon, que significa homem da verdade. A estátua do lanceiro por Policleitos era considerada kavon ou padrão de beleza física. No Antigo Testamento, o termo aparece no original em passagens como Ezequiel 40, verso 5. Diz assim o texto: vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais tinha um côvado e um palmo, e ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Essa é a ideia. No Novo Testamento, a palavra cânon aparece no original em vários lugares também. Não como aquilo que mede, mas aquilo que serve de norma, regra, como, por exemplo, nos versículos de Gálatas 6,16 e 2 Coríntios 10,13. Vamos, Gálatas 6,16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles. Ainda, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. 2 Coríntios 10, 13. O emprego do termo cânon foi primeiramente aplicado aos livros da Bíblia por Orígenes, em 185 a 254 d.C. Clemente de Alexandria denomina de cânon eclesiástico a harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. A palavra, à medida que o tempo corre, vai tomando sentido mais concreto de cânon eclesiástico ou cânon da igreja, que eram as regras de doutrina e prática. Assim, os livros, primeiro do Antigo e depois do Novo Testamento, foram chamados canônicos, porque continham o que era próprio para servir de padrão a tudo mais e em particular para a determinação da fé e da conduta de todos aqueles que seguiam a palavra de Deus. E foi particularmente por esse último sentido que a coleção totalmente completa e fechada ligou-se à palavra cânon, isto é, a única e visível regra ou padrão da verdade. Cânon, portanto, é o corpo de escritos tidos como únicos, possuídos de autoridade normativa para a fé cristã, em contraste com escritos que não o são, ainda que sejam da mesma época. Cânon ou escrituras canônicas é a coleção completa dos livros divinamente inspirados, constituindo a Bíblia. A Bíblia, como cânon sagrado, é a nossa norma ou regra de fé e prática. A maioria dos nossos estatutos de igrejas dizem que, declaram que a nossa regra fundamental é aquela que está prescrita na palavra de Deus. Como foi formado então o cânon do Antigo Testamento? Como foi a formação gradual do Antigo Testamento? Ainda que a cronologia bíblica seja apenas aproximada, não temos as datas exatas e não podemos ter dados suficientes para estabelecer com precisão absoluta, dos dados a gente pode compor a história completa de toda a sua formação. Entretanto,
eles podem ser encontrados disponíveis e permitem se traçar um esquema global. Primeiro, Moisés começou a escrever o Pentateuco em cerca de 1491 a.C., concluindo-a por volta do ano de 1451 a.C. As partes do Pentateuco anteriores a Moisés, como o relato da criação, todo o livro de Gênesis e parte do Êxodo, ele escreveu lançando mão de fontes existentes, né, que ele dispunha, como você pode ver versos 2 a 4, versos 5 a 1 de Gênesis, ou também, como é possível e nós cremos, por revelação dadas pelo próprio Deus, revelação divina. As leis de Moisés foram preservadas ao lado da arca do tabernáculo de Deus. Deuteronômio 31, 24 a 26 declaram isso. Josué, sucessor de Moisés, em 1445 a.C., escreveu uma obra que colocou perante o Senhor. Está lá registrado em Josué 24, verso 26. Samuel, a 1095 a.C., o último juiz e também o profeta do Senhor, escreveu pondo seus escritos perante o Senhor. 1 Samuel 10, 25. Certamente perante o Senhor significa que seus escritos eram depositados na arca do concerto com os demais escritos sagrados que estavam lá depositados. Isaías 770 a.C. fala do livro do Senhor, Isaías 34, 16, e palavras do livro, Isaías 29, verso 18. Em 726 a.C., os salmos já eram cantados, conforme lá em 2 Crônicas 29, 30. O fato aí registrado teve lugar nesse tempo. No tempo do rei Josias, 621 a.C., Ilquias vai encontrar o livro da lei, aquela passagem muito interessante lá de 2 Reis 22, 8 a 10. O livro, talvez por cuidado dos sacerdotes que não queriam perdê-lo, foi colocado numa câmara exclusiva dentro do templo, e só depois, na reforma do templo, que estava já abandonado há muito tempo, quando começa o reinado de Josias, foi achado o livro da lei. Jeremias, cuja chamada deu-se em 626 a.C., registrou a revelação divina, e está lá em Jeremias 30, versos 1 e 2. Sempre tenho recomendado que vocês peguem essas passagens, leiam essas passagens, porque são interessantes, vale a pena a gente ver esses textos. Tal livro foi queimado pelo rei Joaquim, que era um rei mau, desprezível, distante de Deus. Porém, Deus ordenou que Jeremias preparasse um novo rolo, o que foi feito mediante seu amanuense Baruque. De acordo com Ezequiel, havia um registro oficial de profetas e seus escritos no templo. Estava lá, isso está registrado em Ezequiel 13, verso 9. Daniel, já no ano 553 a.C., refere-se aos livros que continham a lei de Moisés e os profetas. Portanto, eles ainda tinham esses livros lá. Está registrado lá Daniel 9, verso 2. Finalmente, Zacarias, em 520 a.C., declara que os profetas que o precederam falaram da parte do Espírito Santo. Zacarias 7, 12. Um livro muito interessante é o livro de Neemias. Nos seus dias, 445 a.C., ele achou o livro das genealogias dos que haviam regressado do exílio. Está lá em 7,5. Nos dias de Esther, o livro estava sendo escrito. Esdras, contemporâneo de Neemias, foi hábil escriba da lei de Moisés e leu o livro do Senhor para os judeus já estabelecidos na Palestina de regresso, depois do regresso do cativeiro babilônico. Neemias 8, versos 1 a 5. Depois do exílio,
Esdras, o sacerdote, voltou da Babilônia levando consigo os livros de Moisés e dos profetas. Esdras 6:18, Neemias 9:14, 26 a 30. E esses textos são maravilhosos, nos falam muito ao coração e mostram o cuidado que esses homens tiveram de preservar a palavra de Deus. Nós louvamos a Deus porque esses homens foram usados pelo próprio Deus para preservar a sua palavra. Nos livros de Crônicas, ele registrou seu relato sacerdotal da história de Judá e do templo. Neemias 12, verso 23. Crônicas está ligado a Esdras e Neemias pela repetição do último versículo de um, como o primeiro versículo do outro. Sempre há essa repetição. Conforme segundo Macabeus, que é um dos livros apócrifos, e outros escritos judaicos, Esdras presidiu a chamada Grande Sinagoga, que selecionou e preservou os rolos sagrados, determinando dessa maneira o cânon das escrituras do Antigo Testamento. A Esdras é atribuída a tríplice visão do cânon. Essa grande sinagoga era um conselho composto de 120 membros, que disse ter sido organizada por Neemias cerca de 410 a.C., sob a presidência de Esdras. Foi essa entidade que reorganizou a vida religiosa dos repatriados e mais tarde deu origem ao Sinédrio, cerca de 275 a.C. Foi nesse tempo, isto é, no tempo de Esdras, que os samaritanos foram expulsos da comunidade judaica, Neemias 13, levando consigo o Pentateuco, que é até hoje a Bíblia dos samaritanos. Aliás, esse fato prova que o Pentateuco já estava escrito e já era considerado um escrito canônico. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, por ordem cronológica, foi escrito após 445 anos no final do governo de Neemias e sacerdócio de Esdras. Ora, isso foi a partir de 432, quando Neemias regressou a Jerusalém, procedente da Pérsia, para onde tinha ido em 434, a fim de renovar sua aliança, Neemias 13:6. É a partir desse ano que Malaquias vai entrar em cena, fazendo as suas profecias. Quando Malaquias escreveu, talvez Neemias não estivesse mais na Palestina, pelo que não o menciona em seu livro, como fazem Ageu e Zacarias, profetas seus antecessores, os quais mencionam Zorobabel e Josué, respectivamente governador e sacerdote dos repatriados, Zacarias 3:4 e Ageu 1:1. O cânon do Antigo Testamento foi formado, portanto, no espaço de mais ou menos 1046 anos, ou seja, de 1491 a.C. a 445 ainda antes de Cristo, isto é, de Moisés até a Esdras, o sacerdote. A data de 445 é apenas um ponto geral de referência cronológica quanto ao encerramento do cânon do Antigo Testamento. Esdras entrou em cena nesse mesmo ano de 1445, de 445 a.C. Evidentemente, Esdras não foi o último escritor da formação do cânon do Antigo Testamento. Os últimos foram Neemias e Malaquias. Porém, de acordo com os escritos históricos judaicos, foi Esdras que, na qualidade de escriba e sacerdote, reuniu os rolos canônicos, fixando também o cânon do Antigo Testamento encerrado em seu tempo. A gente estudou em hermenêutica a importância de Esdras em pegar o texto escrito em hebraico e traduzi-lo para o aramaico, para que os habitantes que não conheciam, que tinham nascido na Babilônia,
pudessem conhecer o texto bíblico e entender a palavra de Deus. Ele é explicado para eles na sua língua materna. Filo, escritor de Alexandria, 30 anos antes de Cristo até 50 anos depois de Cristo, possuía todo o cânon do Antigo Testamento. Em seus escritos, ele cita quase todo o Antigo Testamento. Joséfos, o historiador judeu, que vai de 37 a 100 depois de Cristo, contemporâneo do apóstolo Paulo, diz, escrevendo aos judeus no livro Contra Apion: nós temos apenas 22 livros, contando a história de todo o tempo, livros em que nós cremos, ou, segundo geralmente se diz, livros aceitos como divinos. Desde os dias de Artaxerxes, ninguém se aventurou a acrescentar ou tirar ou alterar uma palavra, uma única sílaba. Faz parte de cada judeu, desde que nasce, a considerar estas escrituras como ensinos de Deus. É interessante isso porque até mesmo em textos fora da palavra de Deus, como o de Joséfo, é confirmada a existência desses livros, né, e a veracidade desses livros. Nos dias do Senhor Jesus, esse cânon do Velho Testamento é chamado de Escrituras. Lucas 24, 27 e 45 assim se referem. Também Mateus 26, 54, João 5, 39, com as três já conhecidas divisões: lei, profetas e salmos, conforme Lucas 24, 44. O cânon também era chamado de a palavra de Deus, conforme João 10, 34 e 35 e Marcos 7, 13. Note bem que esse título é aplicado pelo próprio Senhor Jesus. Jesus chama esse cânon de a palavra de Deus. Ainda a citação de Mateus 23, 35, na qual Jesus autentica todo o Antigo Testamento, serve para referendar a palavra de Deus como verdadeira e o cânon aceito por todos nós. Os escritores do Novo Testamento reconheceram como canônicos os livros do Antigo Testamento, pois ele é constantemente citado por eles, havendo cerca de 300 referências diretas e indiretas. Além disso, os escritores do Novo Testamento referem-se ao cânon do Antigo Testamento como sendo oráculos divinos. Compare Romanos 3:2, Hebreus 5:12 e 2 Timóteo 3:16. A gente sabe que alguns livros desapareceram e que são citados no Antigo Testamento. A Bíblia faz referência a livros até agora desaparecidos, né? Estes livros foram úteis para Deus e só Ele conhece os seus destinos. Talvez um dia eles sejam encontrados como foram encontrados os manuscritos de Qumran, né? A gente já citou isso, se eu não me engano, na primeira aula. Livros das guerras do Senhor, livro dos justos, história do rei Davi, crônicas de Natã e Gade, 1 Crônicas 29 e 29, e muitos outros citados, especialmente nos livros de crônicas, né? Qual era a disposição da Bíblia hebraica? Entre os judeus, o Antigo Testamento tem 3 divisões, as quais Jesus citou lá em Lucas 24, 44. Leis, profetas e escritos, que são os salmos. Os primeiros 5 livros são de Moisés, que outorgou a lei. Seguem-se os livros dos homens, que desempenharam a função de profetas. E, por fim, a terceira parte contém livros escritos por homens que, segundo se cria, tinham o dom da profecia, sem serem profetas oficiais. A primeira divisão, que se chama a lei, conhecida como a Torá, tem os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico,
Números e Deuteronômios. A segunda divisão, os profetas, Neblim, não sei pronunciar essa palavra em hebraico, são os profetas anteriores. Vem em primeiro lugar Josué, Juízes, os livros de Samuel, os livros de Reis. E depois os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. A terceira divisão, os escritos, Ketubrim. Primeiro é formada pelos livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. E pelos 5 rolos, Megilot, o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. O Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. Né? E por fim, temos os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias, Crônicas. Vemos, portanto, que há 24 livros em vez dos nossos 39. Isto porque são considerados um só livro, cada grupo dos seguintes: os 2 de Samuel, os 2 de Reis, os 2 de Crônicas, os 2 escritos por Esdras e Neemias e os 12 livros dos profetas, que chamamos de profetas menores. Já Joséfo cita 22 livros, pois considera Lamentações como um apêndice a Jeremias e os livros de Juízes e Ruth como um livro só. No cânon hebraico, os livros não estão em ordem cronológica. Os judeus não se preocupavam com um sistema cronológico. A gente tem uma Bíblia bem interessante, você pode procurá-la e dispor dela, que é uma Bíblia cronológica, né? Bem interessante, começa, se eu não me engano, com Jó. Os 5 rolos eram assim chamados porque eram rolos separados, lidos anualmente em festas distintas. Cantares, na Páscoa, em alusão ao Êxodo. Ruth, no Pentecostes, na celebração da colheita em seu início. Esther, na festa do Purim, comemorando o livramento de Israel da mão do mau Amã. Eclesiastes, na festa dos tabernáculos, festa de gratidão após a colheita. E Lamentações, no mês de Abibe, relembrando a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. É muito interessante conhecermos como se deriva a Bíblia hebraica, pois assim podemos entender as palavras de Jesus em Lucas 24:44, onde ele chamou Salmos a última divisão do cânon hebraico, certamente porque esse livro era o primeiro dessa divisão. Também podemos entender as palavras de Jesus em Mateus 23:35, quando ele fala do caso de Abel, que está lá em Gênesis, e do filho de Baraquias, que está em Crônicas. Segundo a sua divisão, o Antigo Testamento começa com Gênesis e termina com Malaquias. Porém, segundo a divisão do cânon hebraico, o primeiro livro é Gênesis e o último é Crônicas. A nossa divisão do Antigo Testamento tem 39 livros e está organizada em 4 seções, né? Baseia-se na disposição dos livros por tópicos, conforme a Septuaginta, né? A tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, que a gente citou e estudou na aula passada. Ela foi feita cerca de 285 a.C. É da Septuaginta, portanto, a divisão em a lei, como o Pentateuco, história, com 12 livros, poesia, com 5 livros, e profetas, com 17 livros. Os livros chamados pseudepígrafos, grande número de documentos religiosos espúrios que circulavam entre a antiga comunidade judaica, são conhecidos como pseudepígrafos, né? Com frequência, a origem desses escritos estava na especulação espiritual, a respeito de algo que não ficou bem explicado nas escrituras canônicas. As tradições especulativas a respeito do patriarca Enoque, por exemplo, sem dúvida são a raiz do livro de Enoque. De maneira semelhante,
a curiosidade a respeito da morte, da glorificação de Moisés, que não é revelado na Bíblia, sem dúvida alguma, acha-se na obra A Assunção de Moisés. No entanto, essa especulação não significa que não exista verdade nenhuma nesses livros. Eles podem ser usados particularmente a título de consulta. Ao contrário, o Novo Testamento refere-se a verdades implantadas nesses dois livros, vê Judas 14:15, e que fala de Moisés, né? E chega a aludir à penitência de Janes e Jambres, lá em 2 Timóteo 3:8. Entretanto, esses livros não são mencionados como dotados de autoridade, como escrituras inspiradas. O fato de Paulo citar alguns poetas não cristãos, como Arato, em Atos 17:28, Manander, em 1 Coríntios 15:33, e Epimênides, em Tito 1:12, não dá a estes livros nenhuma possibilidade de canonização. Paulo era um cara extremamente dotado de conhecimento, e ele cita esses textos que são interessantes e importantes. Paulo cita somente verdades verificáveis, contidas em livros que em si mesmos nenhuma autoridade divina tinham ou têm. A verdade é sempre verdade e não importa onde se encontre, quer pronunciada por um poeta pagão, quer por um profeta pagão, Números 24:17, aquela passagem que a gente conhece, por um animal irracional e mudo, Números 22:28, ou mesmo por um demônio, Atos 16:17. Observe que nenhuma fórmula, como está escrito, ou segundo as Escrituras, é utilizada quando o escritor sagrado se refere a tais obras pseudepigráficas, é difícil, né? É importante que nos lembremos de que Paulo cita apenas aquela faceta da verdade e não o livro pagão como um todo. É citado só aquela passagem. Normalmente são considerados pseudepigráficos 17 livros. Acrescente-se também o Salmo 151, que se encontra na versão do Antigo Testamento feito pelos 70. Encontram-se na lista o Apocalipse de Enoque, Assunção de Moisés e 3º e 4º Macabeus, entre outros. O problema mais sério se encontra quando tratamos dos apócrifos. Estes livros são aceitos pelos católicos romanos como canônimos e foram rejeitados pelos protestantes e pelos judeus. A palavra apócrifo significa literalmente escondido ou oculto, isto em referência a livros de então que tratavam de coisas secretas, misteriosas, ocultas. Nunca foram reconhecidos pelos judeus como parte do cânon hebraico. Jamais foram citados por Jesus, nem foram reconhecidos pela igreja primitiva. Jerônimo, Atanásio e outros homens de autoridade dentre os primitivos cristãos foram contrários à sua aceitação como livros inspirados. Aparecem pela primeira vez na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento e do hebraico para o grego. Quando Jerônimo traduziu a Vulgata no início do século V, 405 d.C., ele incluiu os apócrifos oriundos da Septuaginta, através da antiga versão latina de 170, porque foi-lhe ordenado, mas indicou que os mesmos não poderiam ser base de doutrinas. São 14 os livros apócrifos, sendo 10 livros e 4 acréscimos a livros canônicos. Antes do Concílio de Trento, em 1546, a Igreja Romana aceitava todos, mas depois passou a aceitar apenas 11, sendo 7 livros e os 4 acréscimos já mencionados. A Igreja Ortodoxa Grega mantém os 14 até hoje. Assim, nas Bíblias de edição católico-romana, o total de livros é 73. A aprovação dos apócrifos pela Igreja Romana foi um meio de combater a reforma protestante, então recente. Nessa época, os protestantes
combatiam violentamente as novas doutrinas romanistas do purgatório, da oração pelos mortos, salvação mediante obras e etc. Os romanistas viam nos apócrifos base para tais doutrinas e apelaram para eles, aprovando-os como canônicos. A primeira edição da Bíblia católico-romana, com os apócrifos, deu-se em 1592, com autorização do Papa Clemente VIII. Os reformadores protestantes publicaram a Bíblia com os apócrifos, colocando-os entre o Antigo e Novo Testamento, não como livros inspirados, mas bons para leitura e de valor literário e histórico. Isso continuou até 1629, na famosa versão inglesa King James, versão do Rei Tiago, de 1611, ela ainda existia, essa lista de livros ainda constava. Porém, após 1629, os evangélicos os omitiram de vez nas Bíblias, para evitar confusão entre o povo simples, que nem sempre sabe discernir entre um livro canônico e um livro considerado apócrifo. Os 7 livros apócrifos constantes da Bíblia de edição católico-romana são Tobias, após o livro canônico de Neemias, Judite, após o livro de Tobias, Sabedoria de Salomão, após o livro canônico de Cantares, Eclesiástico, após o livro da Sabedoria, Baruque, após o livro canônico de Lamentações de Jeremias, 1 Macabeus, após Esther, 2 Macabeus, após 1 Macabeus, e os acréscimos ou apêndice a livros canônicos são Esther, a Esther 10:4, que vai até o 16:24, Cântico dos Três Santos Filhos, a Daniel 3:24 até 90, História de Susana, a Daniel capítulo 13, Bel e o Dragão, a Daniel capítulo 14. Os livros rejeitados no Concílio de Trento são os de Terceiro Esdras, Quarto Esdras e a Oração de Manassés. Os livros apócrifos de Terceiro e Quarto Esdras são assim chamados porque nas Bíblias de edição católico-romana, o livro de Esdras é chamado de Primeiro Esdras e o de Neemias é chamado de Segundo Esdras. É preciso então ressaltar que os apócrifos contêm contradições, erros, falsidades, contos e lendas como as seguintes: discrepâncias históricas, lá em 1 Macabeus 6,16, com 2 Macabeus 1,16 e 9,28. Os textos não se coadunam, são contraditórios. Contradições, o anjo Rafael prega mentiras. A gente sabe que Deus de maneira nenhuma aceita a mentira. Tobias 5, 7 a 18 e 12, 15. Falsas doutrinas, oração pelos mortos, segundo Macabeus 12, 42, 45, a própria Bíblia fala que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Mentira e dissimulação são louvadas, Judite 13, 19 e 20. Suicídio é defendido, segundo Macabeus 14, 42, quando a Bíblia fala do valor da vida e que só a Deus é o direito de dar e tirar a vida. Recomenda-se a vingança contra os inimigos, está lá em Eclesiástico 30, 4 a 6, quando a Bíblia manda a gente amar até os próprios inimigos. À vista desses fatos importantíssimos, torna-se absolutamente necessário que os cristãos de hoje jamais usem os livros apócrifos como bases para a palavra de Deus, nem os citem em apoio autorizado a qualquer doutrina cristã. Você pode utilizar para o estudo, para a confirmação de suas posições, mas não como base para qualquer doutrina. Assim a gente conclui a nossa quarta aula, né? Foi bem corrida, mas o texto é um pouco longo, né? Eu pude passar para que vocês tenham um material para estudar nesse tempo, né? E vamos continuar. Daqui a pouco vem mais um testezinho para vocês não ficarem muito tempo parados. Tá legal? Ó, quero lembrar que teve gente que ainda não me mandou teste, hein?
E isso tudo vai contar para a gente fechar as nossas notas, né, e fecharmos esse semestre tão prejudicado, né, pela pandemia. Mas nós vamos em frente. Que Deus possa estar abençoando vocês, dando um tempo de vitória, um tempo para que se aproximem mais do Senhor, para que cresçam no conhecimento da palavra de Deus, para que estejam juntos, né, de suas famílias, para que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Que Deus os abençoe, que guarde e que em breve a gente possa estar se reunindo de novo e nos abraçando e glorificando a Deus pela vitória sobre essa doença. Fiquem em paz. Deus abençoe vocês.